E connosco já temos a nossa psicóloga, a doutora Teresa Talamarques. Olá, Teresa, bem-vinda. Bom dia. Nós temos algum remédio ou não? Isto já está... Não, isso eu acho que já é um caso perdido. Esta família, este trio já está perdido. Já não, Não tem é mau, mas há famílias possível. piores. Muito infelizmente, piores. isso é que é Não, pior. eu estou a brincar. Vocês são mais do que saudáveis. Sim. Sim, pronto. Dadas as nossas infâncias, A temos doutora sorte. Teresa não sabe de tudo. Pois Eu não sei de tudo. Temos sorte de não termos enverdado por caminhos mais Mas do João mais Paulo já obscuros. sei muita coisa, porque ele vai Mas contando. não diga sim. que isto... Pronto, há coisas que eu não me interessa saber. Não, mas eu conto mesmo Bem, aqui. Mas ele conta mesmo aqui. Vamos então entrar aqui no tema que hoje tem efetivamente a ver com isto, ou seja, será que mimamos demais os nossos filhos? Se quer participar, se tem dúvidas, ligue para o número que provavelmente já apontou aí no frigorífico quando Claro. quer participar nos nossos debates, é o 21 424 5661. 21 424 5661. Doutora Teresa, é verdade que mimo a mais dá cabo das crianças? É assim, Ana, as coisas não se podem ver dessa maneira. Não é o mimo a mais que dá cabo das crianças, são as regras a menos. Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre regras e afeto, portanto, aquilo que nós chamamos o mimo. Portanto, se os pratos da balança estão desequilibrados, ou seja, se há demasiado mimo, ou seja, se investe só no afeto e menos nas regras, teremos uns pais permissivos, por um lado, e teremos umas crianças, as chamadas crianças mimadas. Por outro lado, que são as que não obedecem, são as que fazem muitas birras, etc. Portanto, dará grandes problemas, quer às crianças futuramente, quer aos pais na atualidade, uma vez que não os conseguem, só para terminar, havendo o contrário. Portanto, demasiadas regras e pouco mimo, pouco afeto. Também temos os pais autoritários, que também, obviamente, não é o ideal. Portanto, tem que se equilibrar o mimo, portanto, o afeto, com as regras para que haja um equilíbrio na educação. Às vezes é muito difícil para os pais perceber que os tais limites, as tais regras, é uma forma de amor, é uma forma de mimar, não é? Exatamente, porque é muito complicado, às vezes, para nós, perceber que e partilhar algumas ali, mesmo os limites, significa que lhe estamos a dar segurança. Exatamente. E se dar segurança a um filho é dar amor. É dar amor, é preparar-o para o futuro, porque nós vivemos numa sociedade de regras, portanto, até para convivermos uns com os outros temos que ter, obviamente, regras, e depois na escola e depois no trabalho, etc., temos que ter regras. E realmente, quando a criança sabe que pode ir dali até ali, portanto, é balizar, obviamente que nasce, vai crescendo de uma maneira segura e sabendo à partida que os pais gostam muito dela, mas que não a deixam esticar a corda, digamos assim, até ao limite. Mas os pais, de facto, basta que a criança chore, que faça uma birra. Há pais que não aguentam o choro das crianças, que é algo que me faz uma certa confusão. Nós não nos poupamos no mimo, não é? Mesmo quando fazem birras, mesmo quando estão ao nosso colo e puxam os cabelos, e achamos que tudo aquilo é tão inocente que não se devem impor limites. Devemos impor limites nesta fase. Devem impor limites, inclusivamente há crianças, como vocês já devem ter visto, que batem nos pais, começam por dar umas estaladinhas, mas quando aquilo vai... Porquê que acontece crianças não tem noção, João É uma Paulo. forma de linguagem? É uma forma de linguagem. Nós, no início do nosso desenvolvimento, não temos maneira de nos exprimir a não ser pelo comportamento e muitas vezes pelo choro, não é? Nós estamos descontentes, ou estamos com fome, ou temos alguma necessidade mais física e choramos. Os pais e os avós e as pessoas que estão ali em torno da criança começam por achar graça. Este é que é o problema. No outro dia li alguns qualquer coisa sobre isso, sobre crianças que batem. Sim. E pode pensar-se que numa primeira... Pode pensar-se assim à primeira vista que é a criança... A reproduzir, a imitar aquilo que vê em casa. Pode acontecer, não pode ser. Não necessariamente, mas pode acontecer. Mas li que é uma forma de eles comunicarem, porque não conseguem fazê-lo de outra forma. Pode ser. Que isso vai desaparecendo depois, mais tarde. É assim.
É preciso entender que no comportamento, na psicologia, não há generalizações. Claro. Temos que ver situação a situação. Mesmo as crianças que mordem os outros, às vezes na escola, quando vão para o infantário, são muito pequeninos e às vezes mordem-se. Não é uma maneira de agredir o outro, é de facto uma maneira de comunicar. Não conseguem falar. Exatamente. E então, se o outro não lhe dá atenção, ou não lhe deu o brinquedo, ou qualquer coisa, toca de morder. Isto para nós adultos tem uma leitura de ele agrediu, ai que agressivo. Não é nada agressivo, foi uma maneira, de facto, dele comunicar. Sobrevivência. Claro que não é agradável, mas de facto... Mas dizemos o quê? Não se faz isso? Claro, Não se bate. claro, não se bate. Segura-se firmemente na mãozinha, sem magoar, obviamente. Isso com um ar firme. Com uma voz assertiva que encaixe no comportamento, ou seja, há pessoas que, quer estejam a dar um elogio, quer estejam a ralhar com a criança, têm sempre o mesmo ar, pois, não é? E isso baralha as crianças também. Quando nós queremos ser assertivos e dizer um não assertivamente, temos que pôr uma cara séria e dizer, olha, isso não se faz. Não passar logo para os gritos, não é? Não, Tipo, não. Para grito, contrastar o tom, não, porque senão tudo é um alarme. Exatamente. Oh, Ana, às vezes basta o olhar, não é? A criança começa a perceber o que eu adorava. Exatamente. Eu acho que é o sonho de todos os pais, é nós abrirmos os olhos. Estás a brincar? Sim. O meu pai... Mas isso agora já não se consegue fazer. Eu lembro-me de uma vez que o meu pai, eu estava sentado na mesa da cozinha, eu fiz qualquer coisa e eu desafiei-o. Passei aquela regra. E o meu pai só me fez isto. Exatamente. Acabou a conversa. É isso. Ai, Eu pensei, ui, o que é que virá a seguir? Exatamente. Não Sabes foi o que é que preciso vem nunca a mais. seguir? É o Cláudio Ramos. Pronto. Também faz isto. Domínio total sobre nós. Cláudio. Às vezes Como é que até é a maneira de tratar, por exemplo, quando os meus pais me tratavam, Teresa Paula, eu já sabia que a coisa, que eu tinha ultrapassado, Cláudio não é? José. Cláudio É o olhar de respeito que eu faço quando é o meu momento de entrar em cena. É este. É o meu que é o seu, na prática. Vamos ligar? Primeira vez que lhe estou a falar do assunto. 760300-600. Está a jogar hoje para 8.250 euros. Assim de rajada. Como? 1.000 euros à 1 da tarde, 500 euros ao meio-dia, que é o nosso prémio extra, e o jackpot 7.250, que sai com muita frequência. Se não lhe sair todo, não se preocupe. À 1 da tarde joga e quase de certeza, mas sou capaz de colocar 2 dentes da frente, com quase de certeza lhe vai sair qualquer coisinha. Garanto-lhe que sim, não saindo qualquer coisinha, a Ana Marques deixa cá os dentes e o João Paulo 2 dedos. Não há problema. 760, 300, 600. Tem é de ligar com a convicção que lhe vai sair e a certeza que 500 euros ajudam muita coisa na nossa vida. E 1.000 euros ajudam muito mais. Se sai o jackpot, meu Deus, ajudam muito mais. 760, 300, 600. Hoje, parecendo que não, é quinta-feira, é como se fosse sexta. Amanhã não trabalhamos, nós não trabalhamos, é feriado. Vamos um fim de semana prolongado. Eu ia mais contente, olha, juro-lhe, digo-lhe, mas de coração, de irmão para irmão. Você aí em casa, para mim, é um irmão. Mesmo que tenha um pouco mais de idade, não há problema, é um irmão mais velho. Se tiver um bocadinho menos de idade, não há problema, é um irmão mais novo. O que tem de ter, independente da idade, é um telefone e mais de 18 anos para ligar para nós. 760 300 600. Ligue-me para receber 500 euros ao meio-dia e, de certeza absoluta, 1.000 euros à 1 da tarde. 760 300 600. Boa sorte. Muito obrigado, Cláudio Ramos. É Nada. sempre um gosto imenso ouvi-lo. Doutora Teresa, desculpa interrompê-la. Eu estava a dizer que às vezes basta um olhar. Ou a maneira de se dirigir aos filhos. A história da Teresa Paula, uma coisa era Terezinha, não é? Pronto, que até hoje sou para muita gente. Outra coisa era Teresa Paula, eu já estava a perceber que já tinha esticado. Os dão imenso jeito para esses momentos. Exatamente. eu era o João Agora, Paulo. As pessoas que, os pais que com esse olhar conseguem dominar quando eles estão em fera, também são os pais que estragam com mimos e que se deitam com eles no tapete e fazem cócegas e dão miminhos e dizem adoro. Consegue-se estes dois extremos? Consegue-se. É assim, isso não é estragar com mimos, isso é de facto mostrar o afeto e deve-se mostrar o afeto, quer pelo comportamento, como a Ana estava a dizer, quer mesmo dizendo gosto muito de ti, mesmo quando as crianças fazem as neiras, e todos nós as fizemos, mesmo na escola, etc., dizer eu
gosto muito de ti, não gostei foi do teu comportamento. Isto é absolutamente fundamental, que os pais saibam distinguir. Uma coisa é a criança, outra coisa é o comportamento da criança. Nunca deixando de condenar que, de facto, a criança fez algo, reprovar aquilo que ela fez. Isso não quer dizer que gostem menos dos filhos, muito pelo contrário, estão a prepará-los para a vida. De facto, o mimo, nós gostamos do mimo, nós gostamos do afeto até ao final da nossa vida, como é óbvio, não é? Toda a gente gosta de ser bem tratado. Agora, crianças que os pais vão educando para serem uns príncipes ou mesmo uns reis da família, que anda ali tudo atrás deles, estão desadequados à realidade, porque depois, no resto da sociedade, mesmo em relação aos amiguinhos... Não é? Exatamente, os amiguinhos não os vão tratar desta maneira, porque cada um, se for o seu reizinho, então como é que é? Não gostam de partilhar os brinquedos, é óbvio que nós, até aos 3 anos e tal... Ninguém gosta de partilhar, não é? Mas há que instruir, há que ensinar as crianças nesse sentido, que se tem que partilhar os brinquedos, que se tem que um dia brincar àquela brincadeira que o menino gosta e outro dia àquilo que nós gostamos, enfim, para de facto também sermos gostados, digamos assim, pelos outros, porque assim é que também vamos adquirindo autoestima. A autoestima adquire-se por nós sentirmos se as outras pessoas gostam de nós ou não é? Nós vivemos numa era, eu acho sobretudo pós 25 de Abril, eu acho que os pais também, muitos pais tomaram uma atitude diferente em relação aos... Muito permissiva. Aos filhos, com menos contenção nos afetos. E também menos paciência. Mas às vezes muita permissividade. Eu sinto muito isso. Depois do 25 de Abril, como estava a dizer a Ana, as mães, principalmente, saíram mais de casa para trabalhar, já não tinham aquele tempo todo. Sim, mas mais facilmente as pessoas começaram a dizer adoro-te, amo-te. Os afetos mesmo os homens, público, que antes não diziam isso. O pai foi mais envolvida no carinho com o filho. Hoje um homem muda as fraldas, não é? Sim, antes, e passeia o carrinho do bebê na rua. Dá beijinhos e agarra. Exatamente. Olha, temos já uma participação telefónica, temos já alguém ao telefone, que terá dúvidas com certeza, que é a Guilhermina Oliveira. Ela é da Cova da Piedade, é mãe e avó. Bom dia, Guilhermina. Olá, bom dia. Bem disposta? Bom dia. Tenho um prazer em falar convosco. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Então conte-nos lá, o que é que tem para... Sim, eu sou uma pessoa já com 70 anos e criei os meus 3 filhos e criei 2 dos meus netos. Acontece que, eu digo assim, deixa-me lá ver o que é que da educação que lhes dei se deu ou não certo. E pelo que eu tenho estado a ouvir... eu acho que não estou muito além daquilo que a doutora está a dizer. Ótimo, acho que ótimo. tenho agido corretamente. E então, mas e o que é que fez? Havia aqui uma balança entre mimo e entre regras. Era assim? Não, exatamente. Eu brincava com os meus filhos, assim como com os meus netos. Eu rebolava-me no chão com eles. E ao mesmo tempo, quando era para mostrar que eu era quem mandava, não é? Para eles terem as suas regras, eu dizia-lhes, olha, eu ia, por exemplo, para algum lado, eu avisava-os em casa, olha, vocês vão para ali ou vão para lá, mas não façam as neiras, porque senão nós vamos à casa de banho e vamos falar os dois. Olha. E foi assim que segui sempre na educação deles. De maneira que acho que eu estava naquela coisa e digo assim, deixa lá telefonar para ver se estava certo ou não. E fez muito bem. Aqui ainda não falou. Acho que ainda não me apercebi. Por exemplo, as minhas filhas tinha tendência para morder. Sim. E eu ficava chateada. Pois claro. Um dia digo assim, espera lá que tu vais ver o que é bom. Ela foi para morder, já não me lembro se foi a irmã, se quem foi. E eu agarrei, tentei morder para ela saber se era bom o que ela estava a fazer. Foi remédio santo. Nunca mais a mordeu. Remédio santo. Guilhermina, obrigado. Obrigada e parabéns. Um beijinho.
as missões de mãe e de avó, sentir que foram bem cumpridas. A Guilhermina deixou aqui uma coisa importante, que é o fora de casa. Ou seja, os miúdos, obviamente, têm um instinto de sobrevivência, ainda bem que o têm, não é? Portanto, tentam contornar esta nossa forma de impor regras e percebem as nossas vulnerabilidades. E eu pegava nesta, não só no que a Guilhermina disse, mas aquilo que eu gostava de dizer também, que é... os pais que hoje em dia são mais envolvidos com os miúdos quando eles dizem porque eu já não gosto de ti. Isso antigamente era uma coisa que os pais olhavam para o alto e não ligavam. Hoje em dia há pais que ficam muito sensibilizados quando eles dizem porque já não gosto de ti, tu não és nada para mim. Ou então, quando nos manipulam em público. Exatamente, exatamente. No centro comercial, quer isto, quer aquilo, quer não sei quantos, e começa a chorar e muito combalido e parece que até precisa de um abracinho e de um miminho, ou então, se isso não resulta, vai birra e lá a vontade é puxá-los para a casa de banho com uma orelha não é? De facto, tem várias questões. Eu gostei muito de ouvir a Guilhermina, acho que foi um depoimento muitíssimo interessante e muitíssimo real. De facto, várias questões. As saídas preparam-se em casa, desta maneira, exatamente. Olha, vamos sair, mas as regras lá fora mantêm-se, ou seja, não há birras, não há cá gritarias, nem nada, vocês vão pela minha mão, que é outra das questões que nós às vezes vemos os miúdos a correrem, que nós nem sabemos, até nos restaurantes, que é perigosíssimo, quando... Os parques de estacionamento, nos que é um parques perigo. de Então agora para estes carros etc. elétricos não fazem barulho a fazer Exatamente. as manobras, Portanto, é um perigo. É preciso preparar essas coisas em casa. Relativamente a isso do eu não gosto de ti, não sei o quê, claro que a criança se apercebe que isso tem um impacto muito grande nos pais, porque os pais ficam muito desazados, digamos assim, como é que é possível, ele está a dizer que não gosta de mim, mas isso é uma chantagem emocional. Tal como é a chantagem de fazer essas birras e ficar muito parece que o mundo vai acabar porque não quer aquele brinquedo, porque quer que os pais comprem aquele brinquedo quando ele lá em casa tem mais 10 iguais, não é? Portanto, não ceder à chantagem, dar mimo, não dar sim, mimo senhor. na altura da birra e do choro e de deixar-se acalmar com o mimo. Deixar-se acalmar com o mimo, mas manter a regra. É assim, não ter medo do choro, de facto. Baixar-se ao nível da criança e dizer, compreendo. Às vezes resulta transpor para as palavras aquilo que ele está a sentir. Compreendo que estejas chateado, porque queres aquilo, mas de facto tu já tens lá em casa um brinquedo igual, porque às vezes até é esta situação, é só porque querem comprar qualquer coisa. Tens um brinquedo lá em casa igual, não vemos necessidade de comprar. Acabou. A minha revoltava muito quando eu queria uma coisa e me diziam, olha, não vais ter porque não há dinheiro para estas coisas. Depois no Natal, depois logo se vê. E mas pensava, hoje em dia, João Paulo, vai ao multibanco, porque as crianças não têm noção. Veem que o dinheiro sai das paredes, não é? O dinheiro sai da parede, não é? Pronto, vai ao multibanco, vai não sei o quê. Mas obviamente que isto, com a insistência, não é? Porque não é a primeira que se consegue. Com a insistência e com a coerência e com ser coerente, ser assertivo, de facto. Não compro, acabou. Daí é um bocado... E também, daí é um bocado a criança esquece, até porque se desviar o foco da atenção, olha, vamos comer um gelado. Deve só testar os limites. Os limites, exatamente. Doutora Teresa, muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço. Um aplauso para si. Um aplauso. Muito obrigada.